Para tudo o que você esteja fazendo nesse exato momento, porque nesse vídeo nós vamos presenciar uma das maiores surras digitais que já foi praticamente anunciadas dentro da internet. Porra! Tudo isso? Nosso querido gigantesco brasão de armas, que é regido pelo nosso Tiagão, o Brabo Braga. Ai, que delícia! Ele acabou de vez com qualquer questão de discussão sobre o comunismo. Fica aqui nesse vídeo pra ver tudo isso aí. Vamos lá. Fala, povo lindo, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Ayrton. E galera, hoje nós vamos fazer talvez o maior react desse canal, que olha, não poderia ser de outra pessoa, tem que ser do Tiagão, o Brabo, conhecido como Braga também, porque cara, foi incrível, um homem que aguentou quieto por muito tempo os ataques, as mentiras, as besteiras que eram ditas sobre ele pelos comunistas de apartamento, vamos dizer assim. Então nesse momento ele decidiu falar a verdade, decidiu rebater e, senhoras e senhores, foi um tapa de luva, como a gente pode dizer, porque foi sensacional o que a gente está prestes a assistir. Mas antes, senhoras e senhores, eu peço para vocês que se inscrevam no canal, que ativem o sininho das notificações para não perder nada do que sai aqui. Peço que deixem um like, que é muito importante, isso ajuda demais a gente na caminhada. Se puder e se quiser também, torne-se membro. Podem enviar um live pix, aqui do meu lado tem um QR Code, embaixo da gente aqui tem também o link na descrição que vocês podem mandar diretamente o live pix. Eu tô perdido, eu tô nervoso, tô ansioso. Que merda, hein? A situação tá saindo do controle, desculpa, eu errei, tá? Mas também, se vocês aparecerem o botãozinho do hypar, hypem o vídeo pra que a gente alcance mais pessoas. E só pra lembrar vocês, temos aqui também, ó, Torquemada Pizza Sabores Exóticos. É uma HQ brasileira, independente, alguma coisa assim que eu vou dizer pra vocês. É difícil de ver, tá? Difícil. Essas enormes produções aí que vão te cobrar o olho da cara por uma HQ muito fraca. Nesse caso, Torquemada é incrível, galera, é incrível. Eu tô já no 8º capítulo, tá? Eu tô quase terminando a HQ. Eu realmente tô tentando me acalmar, ler um pouco, dar uma segurada, porque é importante. Vou deixar o link também aqui no comentário fixado para que vocês possam ir na Amazon. Tem um descontinho muito interessante para vocês aproveitar, beleza? Então vamos trocar de tela para ir direto para esse react. Desculpa o nervosismo, desculpa eu estar tão tenso, com pressa, mas é porque merece, galera. Esse vídeo tá realmente muito bom. Um liberal reaça safado. Extremista, né? O vídeo é um reaça, velho. Tá no 1.25, tá? Eu tive que acelerar um pouquinho, porque caso vocês não estejam conseguindo ver aqui, o watch time desse vídeo é de 55 minutos. Vamos tentar reagir num único corte, vamos lá. Safado, ceboso. Safado. O cara chamou ele de safado ceboso. Seu idiota. Pincel do cara. Thiago Braga respondendo fascista. Não... O Thiago Braga tá parecendo o Jared Padalecki naquela série, acho que é o Walker. Reaça safado, ceboso, chamado Thiago Braga. Cadela do fascismo. Ah, fascista, sim. Eu matei o web comunismo, mas cometi um erro. Esqueci de enterrar. Não, olha, cara. Quando eu crescer, eu quero ter uma abertura dessa, tá bom? Senhoras e senhores, já estavam com saudade, né? Já faz 2 anos que eu comecei a fazer vídeo. Destruindo esses web comunistas. O web comunismo acabou. O sonho da Revolução Brasileira acabou quando eu lancei esse vídeo aqui. Nossa. Dali pra frente, um vídeo fez Ele mais acabou. sucesso que o outro. E é claro, a comunada invejosa pegou A comigo. Você sabe que eu sempre fiquei quieto na minha, fazendo meu conteúdo com amor pra vocês, sem atacar ninguém, nunca ofendi ninguém, mas os caras ficaram mexendo com quem tava quieto. Não, e outra, o Thiago, ele sempre faz os vídeos dele falando sobre questões reais. Ele traz todos os dados,
todas as provas e reprovas e traz tudo que é necessário, todos os links que levam para determinados estudos, teorias que foram aprovadas pelos pares, como ele fala. Cara, é muita coisa que realmente ele comprova o que ele tá falando, diferentemente daquela turminha que no fim pega ar, começa a xingar, tenta refutar ele e faz com... Cara, vamos assistir. E mexeram com a pessoa errada. Eles me atacaram e agora é minha vez de me defender. E eu só preciso de um vídeo pra acabar com essa farra. E quando eu pego pra responder, você sabe que eu não deixo sobrar nada. Só que dessa vez vai ser destruição em massa no mesmo vídeo. A lapada vai rolar em todos os webcomunistas ao mesmo tempo. E essa aqui é só a parte 1. Mas antes, deixa eu te perguntar uma coisa séria aqui. Você ainda não comprou sua Insider não, rapá? Agora deixa eu ali pro outro cenário pra não tirar o meu contexto aqui de cowboy. E você usando ainda essas blusas de algodão esquisitas à beça, ao invés de usar Insider? Não tô te entendendo, cavaleiro. Isso aqui é tecnologia da nossa época, senhoras e senhores. E agora que o clima tá começando a ficar mais fresquinho, outono chegando, essa é a melhor oportunidade pra você usar essa tech long sleeve aqui. Igual essa minha aqui, ó. Ó como é que ela veste bem. É conforto demais pra qualquer ocasião, galera. Agora, quer outro motivo pra comprar também? Então toma esses 15% de desconto na compra de qualquer item do site. E tem tempo que você não dá um presente pra sua mamãe, né? Mas pra que esperar o Dia das Mães se você já pode aproveitar agora e presentear sua mamusca? É só clicar no link da descrição, ir direto pro site, usar o meu código e aproveitar. Muito bem, se preparem, senhoras e senhores, porque esse vai ser o melhor vídeo que vocês vão assistir. Eu não tenho dúvida. A melhor coisa da internet é quando o Thiagão pega pra dar uma lapada num comunista. Me desculpa, mas é a real. Essa galerinha da internet que vive num apartamento, às vezes muita gente em condomínio fechado, que vem falar e querer cagar regra pra sociedade, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E ele, sem dúvida, cara, ele mantém um decoro e um certo senso de humor que chega a ser humilhante, vamos dizer assim. E também, cara, a questão das respostas dele é sensacional. Esse ano. Então, por favor, não deixa de comentar, curtir, compartilhar com todo mundo que vocês conhecem e assistirem até o final. Curtido, comentar e um segundo desse vídeo, que é uma das minhas obras-primas da internet. Vocês sabem que eu nunca peço isso pra vocês, então se eu tô pedindo, é porque o negócio é bom. Então vamos começar com os chorões da vez aqui, galera. São esses dois comunistas aqui, ó. Gustavo Gaiofato, comunista de Osasco, um velho conhecido nosso, e esse soviético aqui de Xique-Xique, Bahia, Jones Manuel. Esses caras aqui já estão me atacando na soviético de Xique-Xique, Bahia, sacanagem. Internet há anos. Cada um deles já fez um monte de vídeos contra mim. Mas recentemente os dois fizeram uma pirraça das grandes depois da minha participação lá no Inteligência Limitada, divulgando meu livro e falando especificamente sobre o pacto nazi-soviético entre Hitler e Stalin. Fizeram vídeos de respostas, postaram ataques no X, me difamaram. E aí os dois tomaram a iniciativa de me chamarem pro debate. Inclusive esse rapaz aqui já tinha me chamado lá atrás. Depois da humilhação dos meus vídeos, eu aceitei. Mas depois ele disse que não queria vir debater. Agora, de novo, os dois juntos me chamaram pro debate. E aí eu aceitei e falei pros dois virem juntos. Eles queriam jogar o debate pra frente. O Thiagão mandou vir os dois. Mandou vir, chamaram pro debate. Um chamou pro debate e falou, não, faz o seguinte, junta a tua turma e vem que é melhor. Que é pra ter chance. Porque sozinho vai acabar. Sozinho é 5 minutos de... E eu te digo mais, cara. Podia juntar 50 comunistas contra o Thiagão pra um debate. Eles não aguentavam 5 minutos sem começar a partir pro xingamento. Eles não aguentariam 5 minutos sem partir pro xingamento. Cara, o Thiago Braga, ele é um dos caras mais inteligentes que eu já vi. Sabe, eu assisto muito vídeo, seja de história, teorias, tudo, praticamente tudo. Eu gosto de aprender, eu gosto de consumir informações. Só que, cara, eu não conheci alguém que consegue te passar a informação, o ensinamento, a história, de uma maneira que flui tão bem, que tu consegue entender, mas ao mesmo tempo com humor, sempre mantendo aquele ar mais tranquilo. E ainda assim tu começa a aprender. Imagina esse cara num debate, cara, com esse jeito, esse arzinho assim, sabe, que de vez em quando ele dá aquelas debochadas. Imagina isso com uma galera que vem com sangue no olho, cara. Imagina esse debate, cara. Frente, lá pra junho, julho, agosto, setembro. Eu falei que não, que eu queria que fosse logo, porque depois eu não podia e nem queria. E aí a produção do Vilela intermediou no dia 28 de abril. Só que no mesmo dia eles ficaram pulando fora, dizendo que não dava, que tinham aulas na Cauê Moura, ó. Faculdade. Os caras vivem de react treta o dia inteiro. Aí ficaram arrumando desculpinha agora que eu aceitei aulinha na faculdade. Só lembrando, galera, que foram eles que me chamaram pro debate, não eu. Se eles chamaram, eles tinham que aceitar fazer logo. Mas eles não aceitaram. Eu insisti. Falei que poderia escolher qualquer dia e hora até dia 16 de maio. E eu falei que a responsabilidade era deles, porque foram eles que me chamaram pro debate. Então eles que tinham que dar um jeito. E eles continuaram negando e começaram a tentar me provocar pra eu aceitar jogar pra frente. E aí, já que eles negaram todas as vezes que não iam fazer o debate até o dia 16, eu deixei claro pra produção do Vilela que meu assunto estava encerrado com ele.
Ó, aqui, ó, ele mandou mensagem, ó, só ratificando a mensagem. Eu confirmei com você que eu só podia até dia 16 de maio, antes de eles te responderem e dizerem que não podiam. E mantive o diálogo assim, a partir dessa data de retorno da minha licença para as minhas aulas com o trabalho acumulado, reposições e palestras. E agosto e setembro com viagem de férias e a trabalho. Deixei tudo bem transparente, não pretendo ficar de acusações ou provocações aqui. Encerro o contato com eles a partir de agora. Obrigado, Fábio. Beijão. Ou seja, os caras... Vamos pro debate. Vamos lá, vamos trazer ideias. Acho que na cabeça deles, eles imaginaram que o Thiago ia, né, recuar, ou ele ia, pelo menos, então, tentar adiar, ou tentar jogar pra frente. Ele falou, não, fechou, vamos lá. Bora, embarca aí, vamos largar daqui. Aí os caras olharam, não, mãe, como assim? Agora, tu quer debater agora? O Thiago, não, agora, nós vamos agora, nesse momento, vamos lá, senta naquela cadeira. E eles arregaram, eles queriam jogar pra frente, mas por quê? Naturalmente, eles queriam render o bloco. Se eles vão pro debate com o Thiagão hoje e foram pro debate hoje. Se eles começam a debater, tomam a lapada, perdem o respeito do seu próprio público, que já não deve ser muita coisa, e logo em seguida são esquecidos, porque foram humilhados, foram descredibilizados em público, né? Quando tu perde um debate, a tua moral cai lá embaixo. Eles sabem que vão perder. Só que nesse meio tempo entre o desafio e o debate, eles provavelmente queriam fazer render o bloco, chamar atenção, fazer aquele circo e ganhar a mídia, ganhar a visualização, que vão debater com o Thiago Braga. Possivelmente, poderiam até desistir no finalzinho. Mas eles já teriam ganhado toda aquela margem de poder ficar surfando no hype do debate que iria acontecer. Vocês estão entendendo? Mas no momento que o cara realmente aceitou e disse, não, vamos embora, já liga essa câmera, vamos pra lá, vamos pro Vilela, vamos debater. Os caras já não sabiam mais o que fazer. Isso tá claro aqui na mensagem que vocês podem ver agora. Depois de várias trocas de mensagens, eu dei aquele contato por encerrado, já que eles não cederam. Então, na quarta-feira, dia 30, para comemorar o sucesso do meu livro e meus 20 anos de namoro com a minha esposa, a gente seguiu com a nossa viagem. E eu não levei o celular, inclusive eu fiz até um story no dia seguinte dessa conversa que eu tive com eles e peguei da minha esposa para gravar aquele story. Olha aí. E só mais uma coisa, que meu celular deu ruim e eu roubei da Isa. Eu tenho que devolver. Tá o link aí, pra você clicar e já ir direto pra Amazon. E galera, só isso. Valeu, beijo. E aí no dia seguinte, dia 30, eu ainda fiz esse story aqui dizendo que eu tava indo viajar. Bom dia. Dei uma paradinha aqui agora na viagem, galera, só pra agradecer a vocês de verdade, sabe, por terem me colocado lá em primeiro lugar dos livros mais vendidos da Amazon. Sem palavras pra agradecer por esse carinho. Mas ao mesmo tempo, como era de se esperar, os haters comunistas estão indo lá pra fazer avaliação negativa. Os caras têm olheiros, eles viram meus... Isso a gente não vê ninguém falando de review bomb, né? Tem muita gente por aí que, o filme é uma merda. Tu fala que é ruim, não, mas é review bomb. Stories, e aí o que eles fizeram? Entraram em contato de novo com a produção do Vilela, sabendo que eu tava sem contato por WhatsApp. E aí como que eu soube que a produção tentou entrar em contato comigo novamente? Domingo, dia 4. Ainda em viagem, eu acessei o meu perfil e vi um monte de bot desses comunistas dizendo que eu tinha corrido do debate, que eles tinham feito um vídeo, inclusive. Olha como os caras só queriam circo mesmo. Arquitetaram tudo na minha ausência pra fazer esse circo aqui infantil. Quando eu encerrei a conversa com a Fabi no dia 28, eles não ficaram de me dar alguma resposta no dia seguinte que eu tivesse que retornar novamente. Eles disseram que não fariam nos dias que eu disponibilizei pra fazer, então deixei claro que o assunto estava encerrado, exatamente como eu disse na mensagem com a Fabi. Olha como que os caras estavam de má fé entre eles desde o início. E eu de boa. Não, mas, minha viagem em paz. Olha o e-mail. Era óbvio, é exatamente o que eu disse. Eles queriam viver o hype, eles queriam surfar na onda. É a mesma coisa que o Whindersson desafiar alguém pra uma luta. O Popó e o Whindersson. Cara, eles vão ficar remando naquela semana, discutindo, tem a encarada, tem a pesagem, e nisso vai trabalhando a mídia, vão, né, rendendo o bloco. Cada vez mais vão subindo ali no ranking. O que acontece depois, quando termina a luta? Cada um pro seu lado e vida que segue, ninguém se lembra mais de quem perdeu. Esse é o fato. Esse é o fato. Então eles queriam só o palco, eles queriam subir pro palco. Provavelmente no final do caminho, eles poderiam até mesmo desistir do debate, porque já teriam ganhado a mídia que queriam, já estariam surfando nessa onda. Tá entendendo? E o Thiagão, prevendo que isso aí provavelmente iria acontecer, disse, não, vamos debater de uma vez. Né? Todo mundo sabe, todo mundo é inteligente aqui, tá todo mundo preparado, vocês estão me refutando todo santo dia, então, né, por que não vamos? Aqui que eu mandei no dia 2 de maio para minha gerente de parcerias da Insider. Estou sem telefone e WhatsApp desde terça-feira, dia 29. Esse e-mail foi dia 2 de maio. E o comunista fez o vídeo dia 4, domingo. Olha essa outra prova aqui do e-mail que eu troquei com a editora Dialética no sábado, dia 3.
Eu estou em viagem e sem celular há vários dias. Por isso acessei temporariamente meu e-mail pelo celular da minha esposa e vi seu e-mail. Tá vendo? Tudo bem transparente pra vocês. Eu não tava deixando de responder a produção do Vilela. E aqui tá a prova, transparente, antes deles fazerem essa acusação no dia 4, domingo. Inclusive, por que os comunistas não me mandaram um e-mail? Eu falei lá na minha postagem no X, quando eu aceitei o debate, que o contato ia ser por e-mail. E o Gaio Fato tem meu e-mail. Aqui, ele me mandou um e-mail em 2023, quando ele queria fazer aquele debate. Mas eles estavam vendo que eu não tava respondendo, isso tava confortável pra eles. E aí, na minha ausência, eles aproveitaram. Ó a quantidade de postagens provocadores que o cara fez sobre o debate. Isso aqui é postura de moleque, só que apareceu com a minha imagem. E até agora eu só mostrei a ponta do iceberg pra vocês de como eles só queriam fazer circo e ganhar visibilidade com esse debate. Ou seja, eles sabiam que ele foi viajar, ele pediu pra fazer o debate, não fizeram. Aí ele sai pra viajar, ele avisa que está sem celular, ou seja, né, o Thiagão tava totalmente off, e os caras começaram a postar foto, imagem, vídeo, coisa arada. Pra quê? Pra fazer render, ele não vai me responder mesmo, vai ficar uma semana, 2 semanas fora, sabe lá quantos dias o Thiago ficou viajando, e aí começou esses ataques. Cara, chega a ser vergonhoso, mas vamos continuar. Não tinha nada de debate sério ali. Pronto. Tão claro quanto dia pra vocês verem como o comunista é desonesto e falsificador. Eles chamaram pro debate, não aceitaram. Quando eu insisti que fosse logo, ainda bolaram um plano pra jogar contra mim. Mas como sempre eles falham miseravelmente comigo, esse vídeo aqui simplesmente não ia existir. Mas os caras fizeram um circo tão grande com o debate pra ganhar views, que agora só me resta fazer o circo pegar fogo. Então agora vai ser uma excelente oportunidade pra fazer o comunista passar vergonha e ainda divulgar o meu livro pra vocês, galera. Aqui, perfeito. Mitologia Soviética, os mitos fundadores do comunismo russo. Fica até o final que você vai entender como que esse livro é relevante e foi muito bem feito e produzido. Tá disponível na Amazon, um sucesso de vendas. É só clicar no e garantir a sua cópia. Então, na opinião pública, esse vídeo aqui vai ser mais uma derrota feia pro comunismo de novo. Então agora é o seguinte, fiquem chorando aí com o debate, enquanto eu enterro o webcomunismo imundo de vocês. O público de vocês são só marionetes na mão de vocês. Inclusive, eu tenho uma musiquinha pra vocês. Cara, não é possível. O cara fez uma música pra pegar os caras. Thiagão, tu não vai me fazer tomar um copyright, né? Porra, eu tô aqui, né, emocionado de assistindo, não faz isso comigo, não. É tu mesmo, Thiago? Não, é uma pergunta sincera. É tu mesmo aí que tá tocando, não é som nem nada. Eu sei que tu toca guitarra, beleza. Eu já vi tu fazendo isso algumas vezes, mas olha... Essa musiquinha é pra vocês, mestres das marionetes. Toda treta com esses comunistas, galera, começa sempre porque comunista tem uma grande qualidade, além de ser falsificador. Invejoso. Essas são as duas grandes qualidades dos comunistas. Quer ver? Thiago Braga hoje tem um engajamento maior ou igual ao do Castanhari. E o vídeo do Castanhari foi... Agora aqui, enquanto eu gravo, o vídeo do Thiago Braga já deve ter passado em número de visualizações o vídeo do Castanhari. Mas além do Thiago Braga tá gigante na internet, por isso que o Henri Bugalho tá aqui explorando o nome dele, o Nando Moura já fez uns 10 vídeos com o nome dele, tá todo mundo explorando o nome dele. Será que tá todo mundo... Todo mundo fazendo... Os caras ainda admitem ainda, cara. Mas o que eu vou dizer pra vocês, cara, é inacreditável, né? Aquele vídeo do Castanhari falando sobre a Guerra das Coreias lá, aquilo ali foi uma das maiores propagandas comunistas já feita na internet, tá? Me desculpa se você pensa diferente, mas não tem outro nome pra aquilo, pra o entusiasmo que alguém falava e defendia tudo que era feito. Ele até fazia assim com o bracinho, né? Pra defender tudo que a Coreia do Norte fazia praticamente. Não, porque as guerras foram assim de defender. Cara, pelo amor de Deus, aí teve que vir o Thiago. E foi o vídeo, né? Foi o vídeo que o Thiago Braga fez respondendo e refutando cada ponto daquele vídeo. Cara, eu acho que foi um assunto de uma semana inteira, aquele vídeo do Thiago. Explorando meu nome mesmo? Será que tá todo mundo explorando meu nome mesmo? Será que tá todo mundo explorando meu nome mesmo? Será que... Mas além do Thiago Braga tá gigante na internet, por isso que o Henri Bugalho tá aqui explorando o nome dele, o Nando Moura já fez uns 10 vídeos com o nome dele, tá todo mundo explorando o nome dele, porque é assim que funciona o algoritmo divulga o Braguinho. Agora nem vai limpar isso aí. Vamos fazer uma comparação. Ele mesmo se mata rindo fazendo as coisas. De números aqui, que vocês vão entender porque esses caras são tão invejosos e tão desesperados comigo. É uma questão de matemática. E comunista você sabe que não gosta muito de matemática porque é uma ciência exata. Claro. Não tem como distorcer. Então vamos começar dando uma olhada nos canais deles aqui pra gente ver o sucesso deles, ó. Aqui tem um vídeo dele falando sobre mim, inclusive, ó. As mentiras de Thiago Braga sobre a Revolução Russa. Quero muito agradecer a você que ajudou muito a melhorar nosso canal a partir do Apoia-se.
Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code. Tá, até aqui é só o comunista pedindo dinheiro pro público. Um liberal reaça, safado, ceboso, chamado Thiago Braga. Ceboso? Do nada. Eu tenho pele oleosa, cara. Imagina a quantidade de trabalhador ceboso assistindo esse vídeo. E você atacando a cebosidade deles assim, desse jeito. Você tá sabotando a Revolução Brasileira, hein, camarada? Como que eu quase debato com um moleque desse aqui? Era só pra rolar porrada, só pode, né? Depois que eu aceitei o debate, fui ver os vídeos dos caras. Só ataques pessoais, assim, ó. Agora a gente só... Não, Thiago, não existe outra... Não tem outro caminho. Ia rolar só discussão. Eles só queriam brigar. Olha o frame que eu parei, hein, Thiago. Mas eles queriam apenas discutir. É só isso. Não existe debate. Não existe. Já mais de uma vez, até o Nicolas Ferreira tentou debater com essa galera. Acho que é Guto Zacarias, né? O nome do... Acho que é um vereador que volta e meia ele para lá nas avenidas em São Paulo pra conversar com a galera e tenta fazer um debate de boa. Mas a galera, como não tem argumento, é 2 e 3 partes pro xingamento. Só vai se encontrar, sabe onde? Na Revolução, camarada. Mas vê se não perde tempo. Ficar fazendo fofoca da vida dos outros aí e bota o proletariado na rua. Lenin e Stalin teriam vergonha de você, soviético de chique-chique. Mas então, depois desse combo gratuito de afeto dele aqui comigo, eu fui dar uma olhada no canal dele no YouTube e tentar entender o porquê de tanto ódio assim. Aí é o seguinte, vamos de matemática aqui, ó. Ele já tá no YouTube, galera, há 8 anos e meio. Ele lançou quase 3 mil vídeos. E só agora que ele completou 400 mil seguidores. Isso dá uma média de 47 mil seguidores por ano só. Agora, olha só que bizarro isso aqui. Desses 3 mil vídeos do cara, ele só conseguiu passar de 100 mil visualizações em 32 deles só. De 3 mil, só 32 passou de 100 mil visualizações. E desses 32, o que tem mais views tem 430 mil. Sabe o que isso significa? O cara é um completo fracassado em atingir o próprio público dele. Cara, eu não sei, não tem explicação. Ou o público comunista brasileiro é muito menor, ou simplesmente ele não tem o menor engajamento, porque não é possível, cara. Não é possível. O vídeo do Thiago Braga foi lançado hoje, né, 7 de maio, não, ontem, perdão. Lançado ontem. Já tá com 370 mil visualizações. Vocês têm noção? 82 mil likes. Isso aqui deve estar subindo pra caramba ainda, essas visualizações. Cara, olha a diferença de influência. Mas às vezes não é apenas pela influência em si, mas também pela pessoa, pelo trabalho dela. Vocês estão entendendo? A maioria das pessoas assistirem o Thiagão pelo que ele é, pela pessoa que ele é, a maneira que ele se comunica, o trabalho que ele faz, as opiniões coerentes, alguém que consegue desenvolver a sua ideia e trazer comprovações daquilo que tá falando, entendeu? Ele fica no campo das ideias discutindo, ele não fica, ai, seu ceboso e não sei o que mais, o seu incel. Ele vem com as informações, dane-se o que os outros estão fazendo, entendeu? O que a pessoa é. Eu vou debater contigo na tua ideia. Essas visualizações aqui não dá pra crescer não, é impossível. É ficar girando na própria bolha. Qualquer youtuber sabe disso. Os caras estão girando em círculos há anos. Até eu seria puro ódio se eu fosse tão ruim assim. Agora vou pro outro comum aqui, tá há 5 anos no YouTube, com mais de 1.000 vídeos, 1,3 mil vídeos, com 370 mil inscritos, que dá uma média de 74 mil seguidores por ano. Tá até um pouco melhor do que o Nós, o Povo Soviético aí. Inclusive descobri que esse é o cara do meme Nós, o Povo Soviético. Verdade, eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido desse meme Nós, o Povo Soviético. Que vocês tanto falam. Os caras mal chegam a 30 mil visualizações em média por vídeo. Isso aqui só significa uma coisa: fracasso de público completo. E a gente que tá na internet, a gente só tem um interesse: atingir o público com o nosso conteúdo. Senão a gente vai fazer outra coisa, não ficar na internet. E vamos lembrar que o conteúdo desses caras é treta o tempo todo, react em cima dos outros, fala de PT, Bolsonaro, é só lixo gatilhado o dia inteiro, galera. Mas além do Thiago Braga, tá gigante na internet, por isso que o Henri Bugari tá aqui explorando o nome dele, o Nando Moura já fez uns 10 vídeos com o nome dele, tá todo mundo explorando o nome dele. Agora vamos fazer uma comparação rápida aqui pra vocês entenderem qual que é o problema comigo. Vamos dar uma olhada então nos meus 2 canais aqui. Primeiro, Brasão de Armas. Eu tenho 852 mil inscritos em 3 anos e meio de canal, com apenas 102 vídeos. Isso dá uma média de 240. Apenas 102 vídeos. Olha as visualizações do cara, 2 milhões e meio, 1 milhão e 800, 1 milhão e 500, 1 milhão e 400. Tem 3 mil seguidores por ano. E dos meus 102 vídeos, 102 tem mais de 100 mil visualizações. 11 deles, inclusive, já passaram de 1 milhão de visualizações. E o vídeo mais assistido tem 2,5 milhões de visualizações. E 29 deles tem mais de 600 mil visualizações. E os vídeos do comunismo estão entre os mais assistidos. Agora vamos pro Império AD. Eu tenho 977 mil seguidores em 6 anos. E eu só tenho 76 vídeos. 33 deles... 3 milhões e 100. 3!
2 milhões e 600, 2 milhões, 1 milhão. Cara, pelo amor de Deus, cara. Tem mais de 1 milhão de visualizações. O mais assistido tem 3,1 milhão de visualizações. E vamos lembrar, galera, vocês sabem muito bem que eu faço tudo 100% sozinho nos meus canais. Eu não tenho equipe, não tenho ninguém pra trabalhar pra mim. Como a galera diz, meu canal sou eu, Deus e Insider. Tudo com sempre muita determinação e amor, claro. E vocês veem isso e valorizam o meu trabalho, porque eu fui eleito 2 anos seguidos como o melhor influenciador de educação do Brasil, entre centenas de canais gigantes. A gente precisa valorizar o nosso trabalho duro. Meus vídeos não são esses lixos de react comunista aí, não. Por isso... Não, e outra, né, cara, os vídeos que o Thiago Braga faz, normalmente, não, e como eu gosto de repetir, porque é ruim, normalmente é ruim de tu ensinar história, explicar esse tipo de conteúdo pras pessoas, porque geralmente acaba se tornando um pouco mais monótono. Mas quando ele tem um conteúdo específico pra explicar, é sempre esse bom humor, é sempre essa edição extremamente bem feita, e pelo que eu entendi é ele mesmo que faz. Então ele também consegue de uma maneira mais sutil, sei lá, mais doce pra se passar pras pessoas, mais palatável para as pessoas entenderem. O óbvio sucesso acaba acontecendo. E muito merecido, porque, cara, é sensacional. Todo vídeo que ele lança, praticamente todo mundo que acessa o YouTube para pra assistir, porque não é possível, né? Dizer, ah, não, tá embaixo. Pô, os vídeos do cara tem média de 1 milhão, cara, pelo amor de Deus. Eu fico honrado quando pessoas honestas, amigos e professores comentam e usam os meus vídeos no seu dia a dia. Agora só mais um último número interessante aí pra vocês verem o recalque desses caras. Olha as participações deles aqui no Inteligência Limitada, ó. Os dois comunistas juntos, há 1 ano atrás, tem 255 mil visualizações só. Há 1 ano atrás. Os dois juntos. A minha participação na semana seguinte dessa participação deles aí tem 803 mil visualizações. Nossa. Essa outra aqui, ó, tem mais de 1 milhão de visualizações. Essa outra aqui tem 3,4 milhões e a 3,4, o Vilela, ele é a paixão do Vilela. Minha última, que só tem 2 meses, já tem quase a mesma quantidade de views que as deles, de mais de 1 ano atrás. Mas sabe quem é o culpado disso tudo aqui? É o Vilela, aquele podcast burguês, reacionário, vice anticomunista, vai pro gulag quando a Revolução Brasileira chegar, Vilelinha. Vai quebrar o gelo com o osso da bunda, caba. Tudo é o chororô da mídia burguesa. Por que não vão pro RedTube, então? Dizem que tem bastante coisa colectivizada. Não, pera, não, calma aí. É vermelho no nome. A gente tá na internet, galera, pra ter nosso conteúdo visto. E esses caras aqui não são vistos. E a prova matemática tá aqui, como eu acabei de mostrar. E eu só tô mostrando esses números pra vocês porque os próprios comunistas admitem que me atacam por causa do meu, abre aspas, sucesso. Mas como é fácil de desmentir o cara, e como ele tem bastante audiência, nós vamos bater nele. Como ele tem bastante... Não. Como é fácil desmentir... Não, cara, essa galera, tá, vou ser bem sincero, essa galera é justamente a galera que vive num quarto fazendo a revolução de casa. Essa revolução de casa. É isso que eles fazem. Porque não existe, cara. O maior exemplo se tornou agora o Vilela. O Thiago eles chamam o Thiago pro debate, ele aceita, fala com o Vilela pra garantir a data, mostra as datas que tá tudo ok. Por quê? Porque depois o cara falou, vai ter que voltar da aula, tem serviço acumulado, tem palestras a fazer, tem viagens a fazer, então ele não vai ter tempo hábil de participar de um debate. Mas se os caras quisessem participar no dia seguinte do convite, tava tudo ok. O que eles fizeram? Arregaram. Bastante audiência, nós vamos bater nele. Como ele tem bastante audiência, nós vamos bater nele. Eles precisam ser vistos de alguma maneira, porque nos vídeos normais, eles não são vistos, não crescem. Então nessa estratégia política, que é o que esses caras querem com debates aqui, eu canalizo as views do meu trabalho só pra mim aqui. E a única coisa que vai pra eles é só vergonha. Mas resumindo, galera, sabe o que todos esses números significam? Que eu acabei com o webcomunismo e eles estão chorando muito. Não e não tem simplesmente nada que eles possam fazer pra impedir isso. Nada. Só chorar. Esse cosplay desmininguido, ele me chamou de supremacista quando eu fui no Sacane. Cara, esse maluco, acho que ele até me bloqueou no X, acho que até sou bloqueado. Agora pela fotinho que eu reconheci. Se pá, acho que eu sou bloqueado por esse cara. Oi, ele marcou o Sacane. Você disse que não tem lado político, que não se envolve, mas vi que você chamou um falsificador da história pra seu programa. Que tal chamar um profissional? Tá, mas quem, Humberto? Quem tu indica, né? Só pra... tu quer falar quem? Tu falou que queria, né? Que tal chamar um profissional da história sério também pra desmenti-lo? Tá, mas quem é? Tu vai indicar alguém? É isso, né, chat? É isso que eu entendi. Vamos chamar alguém. Então ele não vai se incomodar só porque eu acho ele parecido com o Smilinguido, né? Gulags eram campos de trabalho. Não ofenda o Smilinguido aqui, hein, ô Thiago?
Não ofenda Esmiriguedo. Trabalho. Havia falta de mão de obra na União Soviética. Eles não poderiam desperdiçar braços. Agora imagina uns braços desse aqui num gulag. Não ia aguentar 5 minutos de pressão antes de gritar pela mamãe. A professora Laine Viola, nessa obra especializada aqui lançada pela Universidade de Oxford, mostra esse terror na página 3 da sua obra Gulag Desconhecido. De 12 a 14 milhões de prisioneiros passaram por lá e cerca de 1,5 milhão de pessoas morreram só entre 1930 a 1956. Eles brincam com a tragédia humanitária que foram esses gulags. Qualquer cidadão brasileiro de bem deve ficar envergonhado dessas pessoas. Mas não se afoba não, camarada, que essa hora vai chegar. Agora, além desse fracasso nas redes sociais... Ele tá dividido. Não, calma. Primeiro é um, depois o outro. Vamos com calma aí. Tem outro fracasso humilhante também que eu acabei de descobrir. Os caras são políticos. Principalmente nós, o povo soviético aqui. Querem visibilidade política. Tá vendo como as coisas vão se encaixando aqui? O camarada aqui tá clamando por atenção. Nós, olha que bizarro isso aqui. Ele se candidatou a governador em 2022, lá em Pernambuco, e conseguiu incríveis 0,7% dos votos. Mas o pior não é nem isso. No ano seguinte, em 2023, 0,7. Ele foi expulso do Partido Comunista. Expulso não, vamos usar a palavra soviética certa aqui. Expurgado do partido. E aí ficou chorando nas redes sociais, dizendo que foi injustiçado. Olha a matéria dele aqui chorando, ó. O partido estava promovendo uma expulsão em massa por não tolerar críticas. Agora, o mais legal é a nota do PCB depois do choro do Tupini soviético aí, publicado na Carta Capital, dizendo que ele é parte de uma pequena militância com pouca inserção de luta real na sociedade. Pô, camarada. Caraca. Triste pra você ouvir isso, né? O cara foi Ele é um comunista humilhado pelo Partido Comunista. Agora, olha a lapada vergonhosa do PCB no comunista. Essa prática conforma um verdadeiro debate estéril nos moldes de um marxismo vulgar, uma vez que nos 280 caracteres de um tweet pretendem impor sua visão. Mano do céu. Caraca, PCB chamando o cara aí de revolucionário da Twitter. Na cara dele. Isso foi cruel, PCB. Faz mais. O comunista sendo expulso e Continua. sofrendo uma humilhação pública dessa pelo próprio partido. Por isso que o cara tá no fundo do poço. E só resta ficar xingando, ofendendo, provocando as pessoas. Se eu tivesse sabido da situação vergonhosa desse cara aqui, com os próprios camaradas dele, eu deixava ele falando sozinho. Que é exatamente o que vai acontecer a partir de agora. Eu quero ver eles fazendo pirraça, fazendo vídeo sobre mim, choramingando. Debate. Se não for assim, não tem nem graça. Agora, o PCB, pelo jeito, é realmente uma organização séria e respeitável, porque expurgou esse cara do meio deles. Parabéns, PCB. Inclusive, a partir de hoje, o camarada tem um novo nome de guerra. O Expurgado. Manel, o Expurgado. Cara, é muito delicioso fazer vídeo assim. Não, cara, é que, por exemplo, eles não têm como rebater, eles não têm como devolver. Eles ficaram xingando o Thiago um tempão e o Thiago ficou quieto. Agora, quando ele voltou, ele disse, não, quer saber? Vou acabar com a brincadeira. E eu pergunto, né? Pergunto a vocês que estão assistindo, quem vai conseguir rebater isso? Me diz, comentem aí. Um youtuber comunista que vai conseguir rebater isso. Um só, eu não tô pedindo mais que isso. Um só que tenha alcance, né? Tem o alcance que tem o Thiago Braga pra poder dizer assim, não, eu tô melhor do que tu. Eu só quero um nome, coloca um nome aí nos comentários. Porque eu perco o controle. Eu ia ficar quieto na minha. Vocês sabem disso. Eu tava quietinho, viajando com a minha esposa, me divertindo. Tá de boa. Os caras em cima, os caras provocando. Os caras, como diria o nosso saudoso poeta, um homem quando tá em paz não quer guerra com ninguém. Mas como os caras ficaram fazendo esse tipo de showzinho infantil aqui, então tem pelo menos o direito de ganhar um pouco em cima disso e me divertir um pouco, né? Debate, galera, se faz com pessoas respeitadas e que tem impacto na sociedade. O que claramente não é o caso dos nossos camaradas soviéticos aqui. E por quê? Porque ele é o expurgado. Então siga o conselho do camarada aqui. Querer fazer um debate com quem não dá pra debater. Se rebaixar. Porque tem coisa, assim, que é melhor a gente não debater, sabe? Não tem como debater. Assim, se rebaixar. Inclusive, esse cara teve a pachorra de chamar o Nicolas Ferreira pra debater também. E ficou fazendo circo em cima disso. Não tem nenhum contato e nem vínculo nenhum com o Nicolas, com nada do que ele faz. Mas tá claro aqui que o comunista tá no fundo do poço, querendo pegar carona com quem tá em cima. Tipo, muito em cima no caso do Nicolas. E certíssimo o Nicolas ignorar com toda essa fama e relevância que ele tem. Agora, finge que não vê. Só que agora eu acabei de levar o assunto pra outro nível argumentativo. Continua falando de debate aí. Que daqui a pouco vai todo mundo cansar. De 30 mil visualizações vai cair pra 20, vai cair pra 15. O pessoal cansa. E esse vídeo aqui vai continuar crescendo. Checkmate, camarada. Mas não foi só esse comunista que foi humilhado pelo próprio partido, não. Esse menino aqui também, ó. Pelo que eu vi, foram os 2 expurgados do partido no mesmo mês. Os expurgados. E de novo esse garoto, meu Deus do céu. Pensei que depois daquela vergonha pública que eu fiz ele passar, ele ia tá vendendo pipoca. Não que isso seja um problema, muito pelo contrário. Seria uma ótima maneira de ele mostrar que é um proletário de verdade. Não, ele realmente iria sair do apartamento pra poder trabalhar um pouco, né? Conhecer o mundo do proletariado de verdade, né? E não ficar defendendo
seu AP, né? De boa, passeando. E fazer uma coisa útil pra sociedade. E não... Sei lá, mano. Esse aqui que é o cara que fez um monte de vídeos me chamando de virgão, reaça e otário. Sim. Esse garoto me chamava de virgão incel. Isso aí. Esse cara. Olha bem o rostinho do menino. É bonito, um menino bonito, né? Virgão reaça, velho. Incel do cara. E o Thiago Braga. Um sex symbol desse aqui. Esse cara. Mas olha que coincidência, Thiago Braga. galera. Só foi eu fazer 2 vídeos respostas contra todos os outros vídeos que ele já tinha feito contra mim, que ele foi demitido do colégio de burguês que ele dava aula e foi expulso do Partido Comunista. Coincidência, né? Logo depois. Aliás, não deixa de ver esses 2 vídeos, não. Esses é vídeos uma são muito aula em bons. todos os sentidos. Ele recentemente aí entrou numa treta com o Gustavo Gaio Fato, né? E aí parece que por vingancinha, aí ele começou... eu digo parece porque eu não acompanho, enfim. Ah, não Nem sabia acompanha. quem era, enfim. Nem sabia quem era. Não acompanha. Nem sabia quem era, enfim. Nem sabia quem era, enfim. Nem sabia quem era, enfim. Ainda bem que não conhece. É que nem o Peter falando que não acompanha a Liga Nerdola, mas sabe até as thumbs que tá rolando. Nem sabia quem era, enfim. Nem sabia quem era até o Gustavo bater nele. Gustavo me bateu? Oxi. Será que ele assistiu a versão editada pela KGB? Mas então, ele choramingou na internet dizendo que ele foi expulso do Partido Comunista e a razão é que ele tem posturas deletérias. Olha aqui o chilique monográfico que o menino escreveu porque foi expulso do partido. Queria o que também? Fica na internet de... Agora eu tenho que discordar do PCB com todo respeito. Ele não teve atitudes deletérias na internet, não. Eu é que deletei ele da internet. Justo. Dito isso, galera, vamos partir pro desmonte comunista que a gente tanto ama. Os caras choraram muito com a minha participação no Inteligência Limitada e com o lançamento... Não, cara, eu vou dizer pra vocês, toda vez que o Thiago Braga vai no Inteligência, eu admito, eu assisto. Porque, cara, sempre é um ensinamento, cara. Além do vídeo do Castanhari, teve uma vez que ele participou, eu não me lembro se era um podcast ou um vídeo, né? Eu não vou me lembrar. Só que, cara, durou acho que era 2 horas e pouquinho. Cara, ele ensina tudo que tu quer saber. Ele responde com clareza. Ele não fica gaguejando, procurando... sabe? Ele não fica nesse clima preso. Ele não fica tentando achar uma resposta para uma pergunta na qual ele não se preparou. Não, o cara sabe do que tá falando. Tu vai fazer uma pergunta, ele vai ter a resposta para ti. Do meu livro, Mitologia Soviética, que novamente já é um sucesso de venda desde os primeiros dias. Graças a vocês, galera, a gente ficou em primeiro lugar dos best-sellers da Amazon por vários dias seguidos. Olha aí. Jamais eu poderia imaginar isso. E claro que a inveja comunista ficou como? Enfim. Um estouro. Eu me dedico no meu trabalho, faço um trabalho sério pra vocês, com todo o meu carinho. Esse livro foi escrito com muito carinho e dedicação. Vocês sabem que eu não tô aqui pra viver de treta em cima de ninguém. Eu faço o meu trabalho e vocês se conectam com ele. E eu fico modestamente orgulhoso por isso. Muito obrigado de verdade. Aí os dois começaram a me atacar, dizendo que eu era mentiroso, que eu não tinha metodologia, que meu livro era ruim. Mas antes de eu provar pra vocês que o meu livro é de grande qualidade, será que os camaradas aí realmente estão preocupados com metodologia e com estudos sérios ou com propaganda comunista? O que você acha? Vamos ver junto aqui. Interessante esse vídeo aqui, ó. Felipe Castanhari fez o melhor vídeo sobre a Guerra da Coreia. Isso aqui acabou com o Castanhari. Acabou. O Castanhari, se eu não me engano, ele tava não sei quantos meses ou dias, sei lá. Eu sei que ele tava um tempão sem postar nenhum vídeo, né? Ele tava sumido. De repente ele aparece com essa propaganda das Coreias. É propaganda, me desculpa. Me desculpa, Castanhari. Não dá. Aquele teu vídeo foi uma propaganda. É simplesmente algo assim bizarro de se assistir. Mas eu, como uma pessoa que realmente vai pelo menos assistir a ideia contrária, acabei assistindo todo o teu vídeo e digo, não, mas tá errado isso aqui, né? Não tá comum não. Não tá 100% tranquilo. Quando saiu a resposta do Thiago Braga, meus amigos, se não me falha a memória, aquele vídeo ele bateu, acho que foi 500 ou 200 mil visualizações em questão de horas. Coisinha assim, tipo, 4, 5 horas, já tinha mais de 200 ou 500 mil visualizações. Eu lembro que foi um absurdo. Foi um evento que parou a internet, cara. Eu lembro de alguém que fez um vídeo mostrando que não foi bem isso, não. Mas Pois pelo é, jeito, né? o camarada aí gostou do vídeo, né? Então deve estar um vídeo super metodológico, não é mesmo? Inclusive, sabe pra quem o Castanhari enviou o vídeo pra saber se ele tava certinho mesmo? Olha aqui. Tio, viu o vídeo do Castanha com a participação do Menino Rubio? Cara, eu tava conversando com o Castanhari ontem. Porque o Castanhari me pediu, João, vê o vídeo. Me fala o que você achou, ficou bom, ficou honesto, tá legal, não tá faltando alguma coisa e tal. Se você quiser fazer react, fica à vontade e tal. Ele foi um doce, assim, um doce. Olha a foto do lado do menino.
Uma pessoa desse tamanho, saca? Chamando as pessoas, chamando pesquisadores. Tá? Muita fonte verdadeira. Pesquisa feita. Um comunista com porta-retrato de Mao Tse-tung na estante. Esse não é o cara que lê Wikipédia nas lives fingindo que tá tirando da cabeça? Nossa, pegaram no mas pulo. Ele não consegue se formar e ele acaba se formando por correspondência. Ele mete um EAD. Ele tá lendo, mano. Ele tá lendo. Ele foi cravadinho aqui, mano. Falou do EAD, depois falou do mestrado e depois 2 doutorado e falou sociologia e ciência política, mano. E é ele mesmo. Mas não se distrai da foto do Mao da estante, não. Assim, eu até entendo um coroa desse colocar a foto de Pamela Anderson ou da tiazinha. Agora, Mao Tse-tung... Mao Tse-tung é osso. Porta-retrato de Mao Tse-tung numa estante. Assim, não é porque Mao Tse-tung matou milhões de pessoas, não. Na verdade, isso é um novo problema. Não é por isso, não. Mas o problema principal é que ele é um velho, gordo e calvo. Quem com a cucação pode escolher deliberadamente colocar um porta-retrato de alguém assim da estante? Aliás, parece até que ele tá gravando vídeo com uma câmera soviética. Só ver a qualidade dela. PC, aquele PC antigo de filme que a tela era toda verde. A data do computador deve estar 6 de maio de 1980. Deixa eu ver o que ele fala de mim aqui, ó. Seu idiota! Calma que sua hora vai chegar, bonequinho de mal. Mas então, Castanhari, novamente, não tem nada, absolutamente nada contra ele. Eu não sei como que ele caiu nessa. Mas ele caiu, e ele é um adulto. E ele sabe onde ele tava se enfiando. Mesmo assim, eu sou completamente contra qualquer ataque pessoal a ele. Não. Isso aqui é uma coisa que a gente sempre vai dizer, galera. Principalmente o pessoal da Liga Nerdola, a gente, independentemente, cada um do seu canal, mas sempre diz, a gente vai debater, a gente vai reagir, a gente vai discordar, ou até atacar as ideias. As ideias. Sempre no campo das ideias. Sempre no campo das ideias. Nada de ir em rede social da pessoa, nada de ir xingar, falar mal, sabe? Nada disso. Tentar cancelar. Não, nada disso. A gente sempre vai debater, a gente sempre vai trocar uma ideia, a gente sempre vai refutar, ou pelo menos trazer nosso contraponto sobre as opiniões. Mas é sempre isso. E o grande fato e mais importante de diferença de nós para eles. E o próprio Thiagão tá comprovando. Olha o tanto de xingamento que esse cara recebe. Porque pensa diferente e comprova que as pessoas estão erradas. Ele traz fatos, cara. Não, ele tá mentindo, é um idiota e não sei o quê. Só que aí quando eles começam a usar os seus argumentos, é somente com comprovações que praticamente só quem é soviético que aprovou. Vocês estão entendendo? O meu objetivo do meu vídeo foi apenas refutar os argumentos, mais nada. Ele é um grande criador de conteúdo na internet e merece respeito por isso. Mas então, Castanhari mandou o vídeo da Coreia pra esse comunista analisar, pra ver se as fontes eram boas, pra ver se o vídeo tava coerente. Aí, o que o comunista achou do vídeo? Vamos ver. Fonte verdadeira. Selo de aprovação coroinha do Papai Mao. Estão percebendo um padrão aqui, galera? Essa comunada é toda fechadinha entre eles. Eu sou só um lobo solitário. Aliás, tem outro comunista que aprovou o vídeo do Castanhari também. Olha o nosso camarada aqui. Simplesmente, uma obra-prima do audiovisual. Simplesmente incrível. Obra-prima. Maravilhoso, né? Eu nunca mais vou dar aula de Guerra da Coreia. Nunca mais. Não vai mais dar aula porque foi demitido. Ô, molecada, assiste essa porra aí e não me enche o saco. Não me enche o saco. Mas eu não quero saber. Cara, por que ele tem ali uma estátua ali, acho que é dos Pokémons, tá? Ali em cima eu não consegui ver quem é o quadro. O Exterminador do Futuro e o Jack Black. Não, porque o Jack Black não sei. Não quero saber. Assiste essa porra e não me enche o saco. Acabou. Bom demais, hein, Castanhari? Bom demais. Meus parabéns, de verdade. Meus parabéns. Ficou até sem fôlego, menino. Pra um vídeo ser aclamado pelos comunistas assim, pode esperar que é controle de qualidade nós, o povo soviético. O bom desses webcomunistas fazerem parte da mesma seita é que você derruba um e todos caem juntos, tipo agora. Vamos ver a análise do soviético aqui. Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Felipe Castanhari debate a Guerra da Coreia. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, eu quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Aqui é só comunista pedindo dinheiro. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Ontem, o Nostalgia e História, do Felipe Castanhari, lançou um vídeo sobre a Guerra da Coreia. E aí, o vídeo ficou incrível, o vídeo ficou fantástico. É o melhor vídeo que eu vi do YouTube sobre a Guerra da Coreia. O melhor. Presta atenção, presta atenção. Eita. Dá pra ver que ele parece estar bem excitado aí com esse vídeo. Tá Júnior, tá animado. O melhor. Eu nunca vi no YouTube um material tão bom sobre Guerra da Coreia como esse. Material didático, material qualificado, material atrativo. Ele viu o mesmo vídeo que eu vi? Não é possível que ele tenha visto o mesmo vídeo. Material qualificado.
Ele tá dizendo, inclusive, para professores usarem o vídeo em sala de aula. Mentira. Que é professora, recomendo muito usar em sala de aula, pré-vestibular, ensino médio, e aí a galera de sindicato, de movimento social, usar informação sobre história do século XX. Ele já criticou Castanhari, agora ele não critica mais. Por quê? Por que será? Extremamente qualificado. Alguém pode dizer assim, mas Jones, no passado você já criticou Castanhari. Critiquei, mas não era nada pessoal com Castanhari. Era uma crítica a um conteúdo produzido que eu apontava problemas e falhas. Esse conteúdo é impecável. Ah, esse que concorda com a opinião dele é impecável, né? Isso é uma obra-prima. Porque, como eu disse, foi um vídeo inteiro enaltecendo o que aconteceu. Mas qualquer outro conteúdo aí não pode. Que é isso, Thiago? Passando um panaço pra União Soviética, meu amigo. Foi a maior passação de pano da história da Coreia do Norte? Claro que não. Lembra que o camarada é metodológico. O Castanhari, ele mostra de maneira irrefutável, atenção, de maneira irrefutável, que a guerra da Coreia não foi uma guerra da Coreia, foi uma guerra dos Estados Unidos contra a Coreia. E aí... Castanhari apresentou um ponto irrefutável aqui, de maneira irrefutável, que a guerra da Coreia foi uma guerra dos Estados Unidos. Provou por A mais B a estratégia imperialista pra dividir o país. Perfeito. Então o camarada provou as fontes e a metodologia do Castanhari. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos analisar quais são as fontes. Cara, no próprio vídeo de resposta que o Thiago Braga faz, ele já faz isso. Acho que ele vai usar o mesmo vídeo. Ele já refuta. Todas as fontes que o Castanhari utilizou, se eu não me engano, é duas ou três só, que realmente pode ter um pouco de relevância para a discussão. Todo o resto, cara, é uma lista de fonte inútil. De qualidade do Castanhari. Eu analisei fonte por fonte no meu vídeo resposta sobre a Guerra da Coreia do Norte e eu mostro pra vocês agora. A esmagadora maioria das fontes que ele usou no vídeo são fontes ruins, propagandistas da Coreia do Norte. Mas você não precisa acreditar em mim não, vamos colocar juntos a qualidade dessas fontes aqui à prova. Já começamos bem pra caramba. A primeira fonte já mostra de onde vem o romantismo e o tom propagandístico do vídeo. Nada mais, nada menos do que o discurso de 1926 de Kim Il-sung, o ditador pai da Coreia do Norte. Só isso só. A segunda fonte aqui é um dos únicos 3 estudos que prestam no vídeo dele. Ela é uma tese de doutorado, não um artigo acadêmico revisado pelos pares para publicação em uma revista acadêmica importante. Mas sim, pode ser considerado uma fonte útil. Isso aqui é só um filminho, agora o negócio começa a ficar mais feio. Essa fonte aqui é só uma tradução de um seminário organizado por esse blog comunista aqui chamado Centro de Estudos da Política Songun, e não um artigo acadêmico. O cara até se veste igual Kim Jong-un. E o seminarista convidado aqui é o Dermot Hudson, um britânico que estudou na Coreia do Norte e é ativista comunista ligado ao governo norte-coreano. Vamos tentar resumir. A mesma coisa das fontes do Castanhari é eu dizer que o Ayrton, né, o cara que gere o canal Filho do Elvis, ele é o melhor youtuber do país. Ele é um cara totalmente desenvolvido, que tem uma eloquência gigantesca, que ele consegue fazer ótimos vídeos. Não, mas quem é a fonte, né? De onde é que surgiu essas informações? Não, foi a mãe dele, o pai dele, o irmão. Vocês estão entendendo? É a mesma coisa de falar sobre a Guerra das Coreias e as minhas fontes são de comunistas que praticamente têm envolvimento com a Coreia ou simplesmente são historiadores comunistas que trazem somente o ponto de vista comunista da história. Cara, pelo amor de Deus, e é esse tipo de pessoa que eu queria debater. Hudson publicou um monte de livros, todos independentes, sem nenhuma validação nem por universidades e nem por editoras acadêmicas. Ele paga e publica os livros dele na incrível e renomada editora Lulu. Então, se Hudson é referência, é só para comunista pró-Coreia do Norte, porque no mundo acadêmico, esse Hudson não é nada. Então, usar como fonte uma reunião... Ou seja, os livros dele, ele produz, ele paga para fazer e para negociar. Não, olha. Comunistas já mostra a qualidade do vídeo. Seguindo, esses 3 links aqui são matérias de 3 jornais. Olha o título desse aqui. Os imperialistas americanos começaram a Guerra da Coreia. Você acha que um estudo acadêmico sério teria um título assim? Porque isso aqui não é um estudo acadêmico sério. A principal prova disso é que ele foi publicado pela Foreign Languages Publishing House em Pyongyang, na Coreia do Norte. Na Coreia. Olha só, essa editora aqui é controlada pelo Departamento de Propaganda e Agitação do Partido dos Trabalhadores norte-coreano. Eu tenho que dizer ainda que na comunidade acadêmica isso aqui é um lixinho. Esse link aqui não tá nem mais funcionando e nem o site dele. Esse link aqui é de um estudo demográfico publicado em 1975, então ele trata de movimentos populacionais. É um estudo interessante que será usado contra o próprio vídeo, inclusive. E agora chegamos no último estudo realmente decente no meio dessa porqueira toda. Ele mostra como que as interpretações acerca da Guerra da Coreia foram mudando ao longo do tempo. E daqui pra baixo é só link para aquele blog
comunista pró-Coreia do Norte. Eles estão pagando, Felipe, pra fazer publicidade pra eles? Quase metade das referências aqui são desse blog. Inclusive, nos créditos, o Nostalgia coloca esse centro de estudos da política Songun como consultores e revisores do vídeo. E essa fonte aqui é, de novo, aquela publicada pelo Departamento de Propaganda da Coreia do Norte. Meu e eles repetiram Deus, aqui. cara. Pronto. Você vai ver que o vídeo do Nostalgia não será nada mais, nada menos do que um reflexo das fontes que ele usa. Assim, era muito melhor que ele não tivesse colocado fonte nenhuma na descrição, porque tinha ficado menos feio. Porque isso aqui, senhoras e senhores, é a admissão pública de um vídeo escancaradamente propagandista pró-Coreia do Norte. Vamos repetir aqui rapidinho, ó. O que o soviético disse sobre as fontes do Castanhari? Júnior, é o melhor. Eu nunca vi no YouTube um material tão bom sobre Guerra da Coreia como esse. Material didático, material qualificado, material atrativo. Sabe quem é o organizador desse blog aqui? Um professor de língua russa. Metade das fontes do vídeo que o Castanhari usa são desse blog aqui, pró-Coreia do Norte. E o camarada disse que as fontes do vídeo são o quê? Confia no metodólogo. Ou seja, o expurgado não checou a fonte. Nós, do povo soviético, simplesmente confiamos no vídeo do Castanhari. Por quê? Não, porque ele tem todo o apoio e aparato, ele tem toda uma estrutura que é comprovada por fontes muito especialistas, né? Uma fonte muito confiável. Qual a fonte? A Coreia do Norte. É isso. Basicamente é isso. Nenhuma fonte. E se checou, ficou tão excitado só porque... para aquele regime norte-coreano assassino. E simplesmente disse que o vídeo é bom, porque apoia a ideologia dele. Isso é qualidade de metodologia aprovada por Stalin. Mas não esqueça que o camarada disse algo interessante sobre a fonte do Castanhari. Era uma guerra americana. O Castanhari, ele mostra de maneira irrefutável, atenção, de maneira irrefutável, que a guerra da Coreia não foi uma guerra da Coreia, foi uma guerra dos Estados Unidos contra a Coreia. Mas sabe quem discorda dessa afirmação do camarada? A própria fonte do Castanhari, que inclusive é uma das poucas academicamente que prestam naquele vídeo. Olha como o próprio artigo dele vai desmantelando esse espantalho. Ou seja, eles botaram uma fonte que vai refutar eles. Show. Cinema. Do comunista, ó. Mas olha que legal isso aqui. Sabe quem concorda que, na verdade, a interferência americana era fraquíssima no Sul? Um artigo citado no vídeo do Nostalgia. Uma fonte citada no vídeo contradiz escancaradamente a argumentação central que ele apresenta para justificar a invasão da Coreia. A Guerra da Coreia foi iniciada pelo Norte para libertar o Sul dos imperialistas americanos. Olha como o próprio artigo dele vai desmantelando esse espantalho, provando justamente o contrário. Olha aqui a partir da página 4, o professor destruindo essa propaganda comunista repetida no vídeo. A posição estratégica levou quase inevitavelmente ao apoio chinês e soviético da ofensiva norte-coreana contra a República da Coreia. A indecisão dos Estados Unidos de estabelecer e conduzir políticas estrangeiras na extrema Ásia provaria ser um outro fator crítico em criar as condições para a guerra na Coreia. Ou seja, a indecisão americana em manter a sua presença política e militar na Coreia do Sul é que facilitou toda essa movimentação norte-coreana para criar a guerra. Ou seja, os Estados Unidos, por não saber o que fazer, a guerra se instaurou. Vocês estão entendendo? Eles estão dizendo que a presença... no caso, os comunistas dizem que a presença dos Estados Unidos foi o que incentivou a guerra. Mas na realidade, o fato dos Estados Unidos não saber o que fazer e não tomar atitudes foi o que começou a guerra. Se eles tivessem, provavelmente, permanecido no país, ou pelo menos deixado a sua influência para colaborar, talvez não tivesse acontecido. Tá entendendo? E agora? A fonte, não é eu que tô falando, não é o Thiago Braga que tá falando, é a fonte que o próprio Castanhari utilizou. Página 5, o professor mostra que assim que a guerra terminou e os americanos e os soviéticos assinaram o Tratado de Potsdam e concordaram com a divisão da Coreia no paralelo 38, os soviéticos correram para a Coreia em agosto, enquanto os americanos só chegaram em setembro. Vai vendo aí qual imperialista estava com mais pressa na corrida pela Coreia. Agora olha só como o mesmo artigo compara a postura soviética e americana em relação aos exércitos das suas respectivas Coreias. Enquanto os conselheiros soviéticos se concentravam em construir e treinar o exército popular novato da Coreia do Norte, os 500 homens do grupo consultivo militar coreano-americano dedicaram seus esforços em desenvolvimento no sul de uma força policial coreana para manter a segurança interna. De acordo com John Mucho, embaixador americano na Coreia de 1949 a 1952, muito pouco foi feito no treinamento e organização de militares, um exército ou marinha. E aí, de acordo com a própria fonte que o Nostalgia usa, qual dos dois países imperialistas estavam preparando mais as suas Coreias para a briga imperialista deles? Calma que o artigo continua refutando o próprio vídeo que citou ele, mas agora vai ficar ainda mais feio. Olha aqui na página 6. Cada Coreia alegava ser o legítimo governo da Coreia e defendeu a reunificação forçada. Perfeito. Para tanto, a Coreia do Norte recebeu novos equipamentos e desenvolveu suas capacidades sob a tutela soviética. O exército da Coreia do Sul, no entanto, permaneceu uma força apenas no nome. Vocês estão entendendo, né? O lado norte da Coreia recebeu o apoio da União Soviética, né? E o outro lado, até então, nada. Em 1947, Washington estava procurando uma maneira de sair da Coreia.
Já em 1947, 3 anos antes da guerra começar, os Estados Unidos estavam querendo meter o pé na Coreia. E tem mais, meus amigos. Era do interesse dos Estados Unidos garantir que a Coreia do Sul permanecesse incapaz de conduzir operações de combate ofensivas. Uma Coreia do Sul sem dentes seria incapaz de iniciar uma guerra com o Norte, permitindo aos Estados Unidos retirarem suas forças pacificamente. O presidente... Ou seja, né, eles estavam tentando evitar a guerra. Olha só a loucura que é. Enquanto Castanhari e o outro diziam não, porque os Estados Unidos era uma guerra das Coreias contra os Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos estavam mantendo um trabalho para evitar a guerra, para poder sair de boa sem problema nenhum, sem ter conflito, sem não ter nada. Ele estava literalmente agindo contra um conflito. O presidente Truman, durante a Guerra da Coreia, afirmou em suas memórias que a sua decisão a favor da retirada americana da Coreia do Sul foi baseada, em parte, no seu desejo de evitar o envolvimento dos Estados Unidos em discussões políticas entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. E o cara ainda tem coragem de dizer que essa Guerra da Coreia era uma guerra dos Estados Unidos. O Norte estava armado até os dentes. Eles não leram. Esse é o fato. Eles não leram as fontes que eles utilizaram. Provavelmente eles até leram o início dos artigos, porque pelo que deu para entender, no início falava uma coisa e conforme a publicação vai sendo, né, lida, ela vai mudando a condução da história. Então praticamente o Castanhari, ou quem quer que tenha feito o roteiro para ele, leu o início, não, fechou, esse aqui é a fonte que eu tô usando. Pá, foi pro texto, porque esse pedaço da fonte, né, sustenta o que eu vou dizer, sendo que ele não leu o resto. Os Estados Unidos queriam tanto uma guerra que praticamente desarmaram seu maior aliado na região. Viu como o argumentaço comunista é lógico na cabeça deles. E agora o artigo do Felipe encerra a sua participação honrosa aqui no nosso vídeo, mostrando o que a Coreia do Norte resolveu fazer com todo esse desleixo americano na região. Reconhecendo a crescente disparidade nas capacidades das forças militares, Kim Il-sung sondou a União Soviética e a recém-criada República Popular da China sobre a possibilidade de apoio a uma invasão da Coreia do Sul. Que gran finale, meus amigos. Tio Kim não perdeu tempo em começar seus planos para invadir e começar a guerra no Sul. Mas peraí. O Castanhari não disse no vídeo dele que a invasão do Norte era uma guerra de libertação da Coreia contra o imperialismo americano? Mas a própria fonte dele diz que os americanos não tinham interesse no Sul, estavam doidos para sair e ainda deixaram o exército fraco no Sul. Então é o seguinte, A. Ou Nostalgia simplesmente repetiu a propaganda descarada norte-coreana sem pena, B. Eles não leram a própria fonte que eles citaram, ou C. Todas as alternativas anteriores. Marque a opção correta nos comentários. Muito obrigado, camarada, por provar que as fontes do Castanhari são realmente confiáveis. Não dá para reduzir isso a um autoritarismo, porque na prática, depois de décadas de colonialismo, o povo consegue viver sem ser exterminado, sem ser massacrado, sem ser violentado sexualmente e sem ser escravizado. E que, partindo da história coreana em longa duração histórica, a gente tá falando, sim, de uma conquista democrática e civilizatória, percebe? Na Coreia, o povo... Nossa senhora, cara, é inacreditável o quanto de besteira que esses caras conseguem falar, cara. Sabe, e o que me impressiona, eles acreditam no que eles estão falando. Essa galera é totalmente convertida na ideologia. Eles realmente acreditam no que eles estão dizendo. E eu não consigo imaginar que, tipo assim, eles não sabem que isso é mentira. Eles não sabem, eles não estão sabendo, eles têm essa informação. Eles sabem que não aconteceu assim, mas a ideologia não permite que eles discordem. Eles têm que manter essa opinião. Vocês estão entendendo? Eles não podem discordar, eles sabem, não tem como. Que Cuba é uma maravilha, que a Venezuela é uma maravilha, que a Coreia do Norte é uma maravilha. Todo mundo sabe que não. Estão entendendo? Eles sabem que não, mas eles não podem mudar o discurso. Consegue viver sem ser massacrado, sem ser violentado, uma revolução civilizatória. Mas engraçado, o povo estava tão satisfeito no Norte que estranhamente, pro sul. Eles começaram a fugir em massa pro sul antes mesmo de começar a guerra. Não sei o que eu tô dizendo isso não. Há muito tempo, um professor que eu tive, que ele não era nada comunista, né? E rolou essa discussão na aula, e ele só fez uma pergunta pros nossos queridos coleguinhas na época, que eram todos comunistinhas em fase de crescimento. Ele perguntou, quando o muro de Berlim caiu, para que lado o pessoal correu? Ele só fez essa pergunta e encerrou a aula. A própria fonte do Castanhari, que o metodólogo expurgado não checou.
E o estudo que está na descrição do próprio vídeo do Nostalgia confirma essa fuga massiva de cidadãos norte-coreanos, tanto em 1948 quanto durante a guerra. O estudo diz que o número de imigrantes do norte para o sul era de 2 a 3 vezes maior do que do sul para o norte. E na página 4, o estudo confirma que houve 2 grandes ondas migratórias do norte para o sul, em 1946 e 47, no auge da tranquila ocupação soviética e durante a liderança da lenda Kim Il-sung, e a segunda em 1950 e 51 durante a guerra. Tava acontecendo alguma coisa lá no norte que a galera tava fugindo. A própria fonte deles refutando a popularidade comunista do norte. O comunismo era tão popular no norte que milhões preferiam largar tudo para fugir para os imperialistas do sul. Sabe? O povo do norte tava fugindo em massa pro sul. Olha aqui, a própria fonte do Castanhari confirmando isso. Parabéns, material top. É o melhor. Eu nunca vi no YouTube um material tão bom sobre Guerra da Coreia como esse. Material didático, material qualificado, material atrativo. E aí, pessoal, prestaram atenção como é que se faz um estudo sério e metodológico com o camarada? Só nesse vídeo aqui, eu expus a hipocrisia metodológica de todos esses comunistas juntos, que só querem defender a propaganda comunista deles. E já fica um aviso aqui, qualquer canal grande que fizer um vídeo de apologia descarada ao comunismo vai ser refutado sem pena. Eu sei como me conectar com o meu público. Cara, e outra, né, um ponto muito específico, né, o Thiago Braga não tem que estar perdendo tempo com canais comunistas que tem, por exemplo, o tamanho desse meu. O canal é pequeno, é quase inexistente. Então o Thiago Braga não vai ficar dando palco pra essa galerinha que vai ficar esperneando. Agora um canal que nem o do Castanhari, que fez praticamente, né, uma propaganda sobre a Coreia, então, cara, né, ele vai ter que refutar porque essa informação errônea não pode ficar sendo divulgada como se fosse uma verdade. E está correto. Thiago Braga tá correto, porque primeiro, ele leva as fontes que ele tá falando, podem ser pesquisadas e vão ser comprovadas, porque o cara realmente, ele tá dedicado a trazer a verdade, não interessa qual é o ponto. Só que os comunistinhas de internet que vivem nos seus apartamentos, eles não conseguem fazer a mesma coisa. Tanto é verdade que nem o Thiago já mostrou a questão de números dos seus conteúdos para o público. O público confia no meu trabalho. Eu superei as visualizações e likes de um canal de 15 milhões de seguidores e não à toa. Refutar comunista é o meu negócio. E o negócio é bom. Aliás, olha o camarada sendo refutado por um seguidor dele dentro do próprio tweet dele. Ontem Vilela entrevistou o Thiago Braga. Logo no começo fez uma ótima pergunta. O que diferencia um trabalho historiográfico sério de mera propaganda ou afirmação de ideologia política? Thiago Braga fala por poucos segundos sobre qualidade da documentação e só. Não é exagero. Aí olha a lapada do camarada aqui embaixo. A verdade é que vocês discutem entre si e para vocês mesmos. A linguagem é difícil, ninguém entende nada e parece que nunca vamos ter materiais com linguagem simples, moderna e adaptada à realidade atual. O comunista foi lacrar no X e tomou uma lapada. Cara, mano, que lapada, já diria o Elvis. Mas é uma realidade, turma, é uma realidade. Por que o comunismo, né, ele não evolui? Ele é a mesma coisa há 100 anos. Porque é isso. O comunismo é isso. Eles não trabalham com todo mundo, eles não conversam com todo mundo, eles não é um assunto que eles gostam de debater, eles querem impor a opinião. A opinião deles é a que está certa e dane-se o resto. Vocês estão entendendo? Eles não querem ir para debate, eles só querem brigar e dizer que eles estão certos. E esse exemplo que o Gudja falou é a maior realidade. Eles não sabem, cara, é por isso que eu falei, o Thiago Braga, ele é incrível porque ele traz as informações que é necessária, né, para vir para o debate, para a conversa, mas ao mesmo tempo ele faz isso de uma maneira incrível, que é bem feita, é bem administrada, bem humorada, bem editada, de maneira que todo mundo possa entender, né, uma linguagem mais social, né? Não é algo, porque sim, pomposo pra falar. Não, ele fala de uma maneira em que qualquer pessoa que entre no vídeo dele vá conseguir se divertir e ao mesmo tempo aprender. Por muito pouco quase tomou um rate, ó. Faltou pouquinho aqui, ó. Comunista passa vergonha até com o próprio público. Agora acha que a vergonha comunista acabou aqui? Não. Respira fundo que tem mais. Olha o Comuna dando piti no X. Não olhem o watch time desse vídeo, vamos continuar. Aqui contra mim. Acabei de ver os cortes do Thiago Braga sobre os canais comunistas na internet e mais uma vez a centralidade da sua lógica está na defesa de mostrar evidências e artigos publicados como prova final da sua argumentação, o que é bastante frágil do ponto de vista histórico. Não existe qualquer debate sobre a forma de como a história é construída enquanto ciência, não existe um debate sobre metodologia científica, o caráter e importância das fontes ou até mesmo como a construção do conhecimento histórico está atrelada a disputas ideológicas. Os caras queriam que eu explicasse o método histórico crítico, heurística, hermenêutica, num podcast pro público geral.
geral. Olha a pedância dos caras. Então, galera, vamos ser honestos aqui. Essa crítica dele parece ser bem válida mesmo. Ele parece saber realmente o que ele tá falando e a gente precisa entender quando uma crítica é realmente pertinente e fazer a nossa parte para melhorar. Mas vamos aprender com ele? Vamos ver como que ele faz isso nos vídeos dele. Vamos rever um trecho do vídeo resposta que ele fez contra mim, onde ele cita uma pesquisa que ele faz num livro muito interessante sobre a Revolução Cubana. Aí eu resolvi curiosamente checar a fonte que ele disse que estava na descrição e mostrei para todo mundo ver. Ó, esse é um ponto, eu vi isso aqui num corte, e esse é um grande ponto que mostra como é que o pessoal age. Olha só, ele reclama das fontes do Thiago Braga, mas todas que tu checar estão lá. Todas. Olha só a fonte que ele utiliza e o Thiago foi checar. Olha a aula metodológica que o camarada apresenta para todos nós. Mais de 5.000 propriedades americanas foram tomadas pelo governo. Mentira, isso é mentira. Ó, isso é mentira por quê? Tem um livro muito bom que se chama A Revolução Cubana em 40 Fatos, 40 Discursos, alguma coisa assim. Eu vou até deixar aqui depois da descrição. E aí, nesse livro, fala que os cubanos chegam nas empresas, que são empresas dos Estados Unidos que vão ter suas propriedades expropriadas mediante indenização. O governo cubano propôs indenização para poder expropriar as propriedades. Indenizações que pagavam mais na letra de crédito que título da dívida pública dos principais bancos dos Estados Unidos. Assim, o nosso camarada aí já provou que a gente não tem motivo nenhum para desconfiar dele. Afinal de contas, ele é um historiador que sabe pesquisar e está preocupado sempre em transmitir a verdade. E não em defender uma ideologia política comunista maluca. Então vamos dar uma olhada na referência segura que ele colocou na Gostei desses óculos, hein? Gostei. Descrição. Essa aqui, ó. Revolução Cubana em 40 discursos. Cadê a fonte? Assim, só podia ter colocado um link pra facilitar, né? Mas tudo bem, vamos pegar aqui. Não, ó, começou. Ele falou do livro, botou ali a fonte, o nome do livro. Mas e o link? Tá, mas beleza. Não tem problema, né? Vamos pesquisar, Thiago. E o nome, ó. E vamos colocar no Google pra gente encontrar esse livro bonito. Tô até ansioso pra ler, ó. Ué, cadê o livro aqui? Cadê o livro? Não tem lugar nenhum do Google? Nem referência, nem nada? Não, mas tem que ter outro lugar. Google deve ser um buscador de extrema-direita anticomunista, não é possível. Mas deixa eu ir na Amazon, então. Revolução Cubana em 40 discursos. Nada? Cadê? Nada também? Mas será que Você não tá quis dizer errado? Revolução Cubana e 40 discursos? Nem isso tem também na Amazon? Tá, será que tem alguma livraria comunista, pelo menos, pra eu checar? Aqui tem cara de ser comunista. Livraria Tô até com medo de entrar. Ele pesquisou livraria comunista. Mas fé em Deus. Revolução Cubana em 40 discursos. Nada também, gente? Comunismo transexual? Isso aí. É isso, né? É isso. Quem é Marx? Marx era trans? Tá, mas confia no nosso camarada, gente. Ele sabe pesquisar. Tá, mas quase 2 anos se passaram e ele deve ter aprendido a lição. Com certeza agora ele toma muito mais cuidado na hora de apresentar os estudos com grande metodologia científica, né? Então tá, vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, que ele também fez contra mim. É assim, é um atrás do outro. Esse comunista só pode ter algum fetiche por mim, não é possível. Então vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, nesse exemplo metodológico, heurístico e hermenêutico. Silêncio. E aprenda. Vamos ver. Você viu essa thread do Thiago Braga sendo massacrado? Ah, eu acho que eu vi por cima. Mas é aquela coisa, né? Nada... I told you so, né? Mas vamos ver aqui, vai. Vamos ver. A hora da thread, pessoal. Aí ele transcendeu. Usou uma thread do Twitter de um aleatório com desenho de pinguim, que disse que tava bêbado quando fez o texto. Inclusive, o próprio autor da thread reconhece isso. Quando o Gustavo Gaiofato publicou aqui, né, tinha feito esse vídeo, o autor da thread respondeu: PQP, Gustavo, aquela thread eu fiz de noite num sábado bêbado, cara. Teve alguns erros, mas não liguei porque achei que tava fazendo minhas threads pra 50 pessoas como sempre. Erro da foto do Mises e de tradução, não dos artigos. Então, nossa senhora! Reconhece que a thread era falsa. Só que assim, na ânsia de atacar o brasão de armas, o Gaiofato pegou qualquer coisa ali que ele viu no Twitter. Não, o cara é comunista e tá atacando o brasão de armas, vou usar essa thread aqui então pra atacar o Thiago Braga. E ele se deu muito mal. Qualquer escola teria orgulho de ter um professor desse. Ó, molecada. E outra coisa, Macho Geek aparecendo no vídeo do brasão, hein? Saudades do Macho Geek, tá? Não sei se arrumou o PC dele, como é que tava a situação. Tinha queimado em live o PC do rapaz. Assiste essa porra aí e não me enche o saco. Que é personificação metodológica cientificaça. Nossa senhora, esse aqui era o Mises? Caralho, velho. Não dá, né? O homem era feio demais, velho. Peraí, ele chamou o Mussolini de quê? Nossa senhora, esse aqui era o Mises? Caralho, velho. Não dá, né? O homem era feio demais, velho. Nossa senhora, esse aqui era o Mises. Ele disse que Mussolini era Mises?
Assim, eu acho até errado a minha parte, mas eu não posso dizer que eu não me divirto em fazer esses vídeos aqui. Enfim, agora que a gente expôs toda essa vergonha dessa comunistada aí, vamos pro meu livro, que eles dizem que não tem metodologia. Eu acho que eu já provei mais do que suficiente a hipocrisia dos camaradas, né? Que acusam os outros de não ter metodologia, mas eles próprios, quando afaga a ideologia deles, eles são os primeiros a aprovar. E é normal, né? É normal. Já é do comunistinho de apartamento fazer esse tipo de coisa, cara. O pior é que, cara, é uma coisa assim que poderia render um debate. Por mais que eu não concorde em nada do que eles pensam, poderia render um debate. Eu acho legal, eu acho interessante quando se tem opiniões diversas, que tu pode trazer teu ponto, a outra pessoa vai trazer o ponto dela, porque a ideia de um debate não é convencer a outra pessoa, mas sim quem está assistindo o debate. Cara, é da mesma maneira que eu digo que eu posso trazer pro campo da cultura pop, que a gente fala, por exemplo, que é a questão dos filmes. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, tem gente que vai entender a mensagem, tem gente que não vai entender, mas é assim que funciona o jogo. A gente poder trocar uma ideia, a gente poder conversar, a gente poder entender como tudo funciona, entendeu? Eu tenho uma visão diferente sobre Thunderbolts, que é um filme recente, que a gente pode entrar nesse debate. O Giga tem uma visão diferente, o Barros tem uma visão diferente, o Elvis tem uma visão diferente, mas todo mundo consegue trocar uma ideia 100% de boa e entender e respeitar a opinião da outra pessoa. Mas aparentemente, o pessoal que gosta do lado comunista, da força, eles simplesmente não querem saber. Eles falam que são do debate, que eles gostam da democracia, que eles gostam de conversar e tudo mais, mas a verdade é que não. A verdade é que não. Tanto é verdade que eles fugiram do debate que eles queriam contra o Thiago Braga. Porque eles sabiam que iam tomar uma lapada ao vivo. Eles sabiam, quando eles chamaram ele pro debate, eles queriam os 5 minutos de fama, eles queriam curtir esses 5 minutos. Mas não que de fato eles não imaginaram, pensaram, é a mesma coisa que eu, tipo, vou chamar o Afonso Solano pro debate. Quem que sou eu na fila do pão pra chamar o Afonso Solano pra um debate, pra falar de filme, pra falar de série? Quem sou eu? Nunca que ele iria aceitar. Tá entendendo? Mas é não porque a gente tenha visões diferentes e tal. Não, mas é porque o cara tá em outro nível, tá em outro patamar. Mas aí, obviamente, ele não vai querer perder tempo comigo. Eu não tenho nada a acrescentar na vida do Afonso Solano. Sabe? Um debate contra mim não tem nada. E eu não tenho nada contra ele, eu só tô usando um exemplo de um cara que é extremamente gigantesco na internet. Mas é a mesma coisa deles chamando o Thiago Braga. Porque eles queriam esse momento, eles queriam ser falados. Mas não imaginavam que ele iria aceitar. Independente do que diz a fonte, não precisa nem checar, só bate palma. Agora eu te pergunto, será que a opinião do expurgado soviético está realmente interferindo na repercussão do meu livro? O engajamento deles é muito baixo para conseguirem me afetar. E eu provei isso. Por isso eu entendo o desespero deles. E eu só preciso fazer esse vídeo aqui para acabar com essa farra. Por isso aqui nesse vídeo eu não peguei um só. Um só não tem graça. Peguei logo vários para valer a pena o meu trabalho. Então eu entendo o desespero. Não, para não perder tempo, né? Porque ali tem uma galera. Se tu for fazer um vídeo por um, vai render? Vai. Tá, Thiago? Se eu te digo. Se tu fosse fazer um vídeo para cada um, bem trabalhadinho, para dar uma lapada para cada um, meu amigo, não ia ter problema. Tu ia ter 1 milhão de visualização por vídeo. Mas como tu resolveu fazer esse combo... Desespero deles com o meu livro. Mas nada que eles fazem contra mim deu certo. Porque meu público confia no meu trabalho. O meu público vê a seriedade, vê o meu carinho, vê como eu me dedico. Eu não tô preocupado aqui com dinheiro. Se eu quisesse dinheiro, eu teria uma equipe pra fazer vídeos industriais aqui pra vocês. Mas eu faço todos os meus vídeos sozinhos, porque cada segundo dele eu quero entregar o melhor pra vocês. E é disso que eu quero ser lembrado no futuro. Por que eles não escrevem o livro deles e me deixam em paz? Cara, isso eu acho incrível, que nem, por exemplo, o Thiago Braga, Games Edu, são galera que são, obviamente, né, cada um no seu campo, um nos games e um no ensino, cada um trabalha sozinho, sabe? Faz por si mesmo. Chega, grava, edita, moldura ali, muda uma coisa aqui, outra ali, faz o seu vídeo de boa e posta. E isso eu respeito demais, isso eu admiro demais. A mesma coisa que eu admiro de verdade que nem o Games Edu faz. Ele faz as lives dele, ele vai lá, faz os cortes, ele faz tudo certinho. O cara tem um canal, acho que de 12 milhões, 13 milhões de inscritos, se não me falha a memória. Então tu para e pensa, caramba, cara. Olha o nível que chega uma pessoa simplesmente fazendo o que gosta, honestamente, sabe? Bem tranquilo.
Eu não preciso ficar me intrometendo. Eles podem escrever o que eles quiserem. Não preciso me intrometer no que eles fazem. Faz o livrinho de vocês, vende o livrinho de vocês. Mas eu falo e eu provo. Além de achar que eu realmente me dediquei, escolhi as melhores fontes primárias, os melhores estudos especializados possíveis, investi em muitos livros e artigos científicos. O que é óbvio, eu tenho 2 pontos externos a isso, bem objetivos do porquê que meu livro é sério e muito relevante. O primeiro ponto é que eu submeti o meu texto à equipe editorial da Dialética, que é composta por doutores e historiadores que fizeram a revisão por pares e enviaram a aprovação do texto final de volta pra mim. Não é como se o meu livro fosse publicado por uma porcaria de editora revolucionária qualquer. Não, que não fosse tu, né? Eu faço minha pesquisa, eu faço meu livro, eu pago pra uma editora publicar e deu. Sabe? Deu. Dane-se. É isso. Faz propaganda comunista. Isso por si só já serviria para o meu público perceber que meu livro se trata mesmo de um estudo e um trabalho sério revisado pelos pares e ficar tranquilo quanto à qualidade da obra. Vocês já estão muito acostumados com comunistas mentindo, distorcendo, me ofendendo, me xingando, tudo dentro da bolha deles e não sai de lá. O meu público é o mesmo. Eles basicamente ficam pregando para convertido. Agora, tem uma outra razão ainda mais confiável para o meu público ver a seriedade do meu trabalho. Eu tive orientação, conversas, consultoria e leitura de 3 dos 4 capítulos da minha obra feitas pelos maiores especialistas na União Soviética do mundo, com centenas de artigos e livros publicados pelas maiores revistas e editoras acadêmicas do mundo. Eu falo e eu provo. Olha aqui minha conversa com o professor Stephen Witchcroft, uma das maiores autoridades na era de Stalin e na fome soviética, inclusive, que eu já citei tantas vezes nos meus vídeos. Professor... O cara trocou uma ideia com o professor. É só isso. É só isso. Witchcroft. Hello, Tiago. Hello. What an honor. Aqui, ó, eu tô tendo a orientação do professor Andrea Graziosi, outro especialista world class sobre a era de Stalin. Aqui foi uma orientação com o professor Hiroaki Kuromiya, com mais de 100 artigos e livros publicados. Olha o tanto de livro que o cara tem. Sobre a União Soviética nas maiores revistas do mundo. Ele avaliou e deu comentários no meu capítulo sobre o Pacto Molotov-Ribbentrop, inclusive. E aqui eu tô tendo a orientação do professor James Ryan, especialista na Revolução Russa, autor de livros e artigos sobre o terror de Lenin, um grande e respeitado sovietólogo também. Yeah, exactly. So, qualquer pessoa que estude minimamente sobre a União Soviética conhece o nome desses professores. Isso não quer dizer que eles tenham qualquer envolvimento no meu livro. Tudo no meu livro é de minha única e inteira responsabilidade. E aí? Será que depois de tudo que... Cara, era melhor eles terem ficado quieto, né não? Não era mais fácil? Não era mais fácil ter deixado... Quer continuar na sua bolha? Tiveram que tomar uma lapada dessa. E sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Em vez deles simplesmente fingirem que isso não aconteceu, né, continuar com um pouco engajamento que restou dentro da própria bolha, que a credibilidade que já não era tanta... Né? Vamos deixar quieto, não vamos falar nada disso, vamos fazer nossos vídeos, nós já temos aqui nosso público, pelo menos vamos remando por aqui. Não, eles provavelmente vão ainda tentar sair por cima, o que eu admito que vai ser muito engraçado. Que a gente viu aqui, tem algum comunista expurgado de partido com alguma moral pra falar do trabalho dos outros? Eu acho que não, né? É só pirracinha, podem ficar à vontade. Meu público agora tá mais ciente do que nunca na qualidade do meu trabalho. Concluindo o vídeo, mais uma vez eu tô mostrando pro Brasil inteiro a hipocrisia e vergonha desses webcomunistas. Então compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Eles ofendem, atacam, distorcem, falsificam o que os outros dizem, mas apoiam cegamente qualquer conteúdo que defenda os regimes comunistas dele. E outra coisa, ninguém precisa debater com comunista nenhum não, tá? Pode passar o tempo jogando videogame, passeando com o cachorro, brincando com o filho no parque. Fiquem tranquilos, que eu mesmo acabo com o webcomunismo sozinho. É assim que se destrói hipocrisia comunista, de maneira objetiva, com estudos, escancarando a hipocrisia e com relevância acadêmica. E cada vídeo que eu faço, o Brasil fica mais longe dos comunistas. Eles vêm com faca e eu com um canhão. No próximo vídeo, eu já tenho quase 40 páginas prontas pra segunda parte dessa lapada final. Não vai sobrar pedra sobre pedra. E aí você me pergunta, mas Thiago, e a Revolução Brasileira? Aí eu te respondo, não vai ter Revolução Brasileira, porque eu tô aqui. Cara, sensacional, sensacional. Cara, eu vou dizer pra vocês, esse sem dúvida, e pelo que ele falou, vai ter uma parte 2, tá? Vai ter uma continuação. Ele realmente não vai parar por aí e vai atrás desses caras. Mas, galerinha, esse vídeo já ficou gigantesco. Mas aqui eu quero encerrar com vocês trocando uma ideia rapidinho. Mas é o seguinte, turma, não existe ninguém, nenhum professor no mundo que tenha essa dedicação, esse trabalho, essa desenvoltura que o Thiago Braga tem. E eu vou dizer um negócio pra vocês, turma, esse cara, sem dúvidas, é o maior inimigo dos comunistas atualmente, né? Principalmente os comunistas de apartamento, aquela galera que a fonte confia,
né? Basicamente é isso. Mas, turma, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse vídeo? O que vocês acharam dessa lapada final do Thiago Braga em cima dos comunistas? Deixa aqui nos comentários a opinião de cada um de vocês, que eu quero saber exatamente. E quando sair o segundo vídeo, obviamente que a gente vai trazer e vai reagir juntos. Exatamente? Beleza? Galerinha, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Não deixa de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar, que é muito importante. Isso ajuda a gente demais na caminhada. Se puder e se quiser, torne-se membro, é barato, e também façam que esse trabalho continue existindo. Do meu lado, ou melhor dizendo, embaixo de mim, tem um QR Code e na descrição do vídeo tem um link que manda vocês diretamente para o LivePix, e vocês podem doar o valor que vocês quiserem para nos ajudar na meta de conquistar a nossa nova webcam. Valeu? Galerinha, muito obrigado a quem sempre vem até aqui, ajuda. Muito obrigado de coração. Até o próximo vídeo. Valeu.